Olá pessoal, tudo bem? Pastor Edu novamente com vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre princípio bíblico. Mas antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais essa oportunidade. Eu te peço, Deus, que tu fales ao nosso coração, que nós venhamos a entender a necessidade e a importância dos princípios que tu determinaste para as nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos nos amoldar, que nós possamos, ó Deus, estar debaixo da tua graça para aprendermos a caminhar conforme os teus princípios. Em nome de Jesus, eu te peço que tu abras o nosso entendimento, que fales ao nosso coração e te agradeço antecipadamente porque eu sei que tu estás conosco. Amém. Princípios bíblicos, dando continuidade, nós já vimos o princípio do caráter, da mordomia e do semear e colher. Hoje nós iremos estudar juntos o princípio do autogoverno. Mas antes disso, fazendo uma breve recapitulação do que nós já estudamos, o básico de tudo é conhecermos o que é princípio. Princípio vem da palavra grega axé, que significa origem de tudo. Também falamos aqui sobre princípios bíblicos, que são ensinamentos básicos e tudo que existe, ele é regido por princípio. Todas as coisas que nós conhecemos, tudo que nós somos, está regido por um princípio bíblico. Ok? Então vamos dar continuidade e vamos passar a falar sobre autogoverno. Quantas vezes você já pensou sobre isso? O que é autogoverno? Ok? Autogoverno, ele é o domínio próprio, é o controle do seu temperamento. É uma das coisas mais difíceis que nós temos, é controlar a nós mesmos. Controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes, controlar as nossas reações, é algo bem complicado. Eu costumo dizer o seguinte, essa fala não é minha, mas é algo que eu sempre repito, que o homem ele é conhecido pela sua reação e não pela sua ação, porque a ação ela é premeditada. Você, todos nós, por exemplo, ao sairmos, acordarmos de manhã, nós temos a ação de sair de casa, pegar o nosso transporte, ir ao nosso trabalho, fazer as atividades que nos é imputado e no final do dia nós voltarmos para casa para o nosso descanso, para estarmos novamente com a nossa família. Isso é uma ação. Por isso que a ação é premeditada. Mas a reação é algo espontâneo. A reação é algo que acontece naturalmente de acordo às coisas que acontecem na nossa vida sem que nós possamos prever. Por exemplo, nesse mesmo ato de ação que nós estamos saindo da nossa casa para o nosso trabalho, pode ser que no meio do caminho nós tenhamos algum problema no trânsito, no transporte público ou em qualquer lugar, e a forma como nós vamos reagir é que vai dizer realmente quem nós somos ou o estado de espírito que nós estamos naquele momento. Por isso que nós dizemos que o homem não é conhecido pela sua ação, e sim pela sua reação, porque a nossa reação é que vai demonstrar o estado de espírito que nós estamos naquela hora. Então, autogoverno é domínio próprio, é o controle do seu temperamento. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer. Um outro detalhe que autogoverno, ele faz parte do fruto do Espírito Santo. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, nós teremos mais do seu fruto. Nós teremos mais da sua característica. E a palavra de Deus fala que quanto mais nós nos enchemos dele, quanto mais o Senhor domina a nossa vida, mais nós temos domínio sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. O apóstolo Tiago, ele fala no seu capítulo 3 sobre a língua, que é um pequeno membro, mas que destrói muitas pessoas, muitas famílias, muitas carreiras, muitos sonhos. Se nós aprendermos a ter domínio sobre a nossa língua, nós temos domínio sobre muita coisa na nossa vida.
Consequências danosas de quem não se controla. Vou trazer 2 exemplos para vocês de pessoas na Bíblia que tiveram consequências complicadas porque não souberam controlar a si próprio, as suas palavras, as suas atitudes. A primeira pessoa, na verdade é um casal que nós vamos falar aqui, é sobre Adão e Eva. Se aquele casal tivesse um domínio próprio, conseguisse controlar a sua curiosidade, olha que a curiosidade talvez seja um dos grandes problemas do ser humano. Se Adão e Eva conseguissem controlar a sua curiosidade, eles provavelmente, muito com certeza, eles não teriam pecado. Porque Deus ele fez todo aquele jardim, preparou tudo para nós, como nós já falamos em estudos anteriores. Na sua mordomia, Deus preparou tudo para receber a humanidade. E Deus fez tudo perfeito e falou para o casal, olha, não toque naquela árvore, numa árvore determinada. Aquela árvore ela podia ser a mais bonita de todas, podia ser tudo, mas o Senhor falou naquela não. Por quê? Porque Deus ele iria ensinar ao casal tudo sobre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Deus iria ensinar. Mas o homem e a mulher, aquele casal, ele ia conhecer o que Deus queria para eles debaixo da sua proteção. É como se fosse a mão de Deus, é que o casal eles estariam caminhando debaixo da direção e proteção divina. Mas a curiosidade do ser humano fez com que ele desobedecesse. De tantas árvores, por que aquela? Talvez se Deus não tivesse falado nada com eles, eles nem olhassem para aquela árvore. Mas porque falou é errado, aguçou no ser humano o sentido de querer saber por que é errado. Assim é conosco também. Muitas vezes tem algo que está ali que ninguém mexe, ninguém sabe. Talvez aquele rapaz, aquela moça está ali no canto que ninguém nunca olha para ele, nunca se interessa, aquele solteirão, aquela solteirona, está ali no cantinho, esquecido. Mas quando alguém se interessa por aquele jovem, por aquela moça, aí outras pessoas vão despertar interesse. O que foi que ele viu? O que foi que ela viu naquela pessoa? E vai querer ver também. A curiosidade leva ao pecado. A falta de controle próprio, de autogoverno, vai fazer com que a pessoa caminhe para um caminho errado. Adão e Eva estavam ali, tinham muitas árvores. Talvez eles nunca fossem nem se atentar para aquela árvore, mas porque Deus disse que era errado, que não podia fazer, a sua curiosidade aguçou e eles quiseram mexer naquilo que não era para ser mexido. Consequência, o pecado entrou na terra e nós pagamos esse preço diário por causa do pecado original. Por causa dessa falha, foi necessário que Jesus viesse à terra e morrer como injusto sendo justo, por causa de uma falta de autogoverno daquele primeiro casal. O segundo exemplo que eu quero tratar com vocês é sobre a esposa de Ló, que nós aqui estamos escrevendo como uma fidelidade paralisada. Deus, ao salvar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, na destruição que está lá no livro de Gênesis, nós percebemos que eles foram orientados, vão embora e não olhem para trás. Essa palavra é o que aguçou mais uma vez a curiosidade e o instinto humano de pecar. É você saber que algo é errado, mas você quer fazer, você quer pôr a mão, você quer resolver da sua forma. Se não tivesse essa ansiedade de fazer as coisas do jeito que acha que deve ser feito, com certeza aquela mulher ela não seria transformada em estátua de sal. Ela olhou para trás para ver a destruição de Sodoma e Gomorra e foi a última coisa que ela viu. Foi a última ação que ela teve por causa de uma reação indevida. E por que nós chamamos de fidelidade paralisada? Porque estátua de sal. O sal ele era usado naquela época, no costume daquele povo, como um elemento para um pacto. Quando se fazia um pacto à base de sal, significa que ali estava sendo feito um pacto de fidelidade que não poderia ser quebrado.
Deus ele tinha um pacto de fidelidade com Abraão, que através dele muitas famílias na terra seriam abençoadas. Ló era parente de Abraão. Ele seria alcançado naturalmente por essa palavra de fidelidade que o Senhor deu para Abraão. Mas a sua família, ela ficou desestruturada. A mulher de Ló, porque não teve um autogoverno, não soube se controlar, a sua curiosidade fez com que ela reagisse de tal forma que ela olhasse para trás, transformasse numa estátua de sal, e aquele pacto de fidelidade ficou paralisado, porque a promessa do Senhor não pôde se cumprir naquela família como deveria ser cumprido, porque a pessoa decidiu não se controlar, decidiu não ter realmente uma reação devida com aquilo que o Senhor determinou. Também a ausência de autogoverno, ele traz consequências que nós aqui estamos chamando de preço da precipitação. 3 pessoas para ilustrar essa situação. Primeiro, Eliseu, o profeta Eliseu, aquele que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, seu antecessor. Elias, um grande profeta que matou 400 profetas de Baal, fez descer fogo do céu e consumir um holocausto que estava ali banhado em água. Todos devemos conhecer, acredito que você conheça um pouco dessa história de Elias. Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Mas faltou algo interessante para Eliseu em alguns momentos, que a gente chama de vigiar. Vigia, crente, a gente não fala isso sempre? Pois é, Eliseu ele não vigiou. Ele possivelmente tinha sua alma ferida por alguma coisa do seu passado, da sua infância, não sei exatamente, mas ele se sentia talvez menosprezado, alguma coisa tinha nele que precisava ser tratado e curado. Eliseu ele agiu pelo menos 2 vezes de uma forma que poderia ser evitado. Primeiro, quando o seu discípulo, naquela passagem da cura de Naamã, quando aquele rapaz, o Geazi, ele voltou do encontro com Naamã, ele mentiu para o Eliseu, e Eliseu ele se revoltou com aquilo e amaldiçoou não só ao seu servo, mas a toda a sua descendência. A partir daquele momento, todos os descendentes de Geazi seriam leprosos. Diz a história que essa maldição, ela se prorrogou, ela se prolongou até aquele encontro dos 10 leprosos com Jesus, que Jesus curou 10 leprosos, e dos curados, apenas um voltou para poder agradecer a misericórdia do Senhor para com ele. Reza a lenda, diz a história, que esse que voltou, ele era descendente de Geazi. Então a maldição que começou lá atrás com Eliseu, terminou lá na frente com Jesus. Uma outra reação de Eliseu, que também pode ser contestado, pode ser analisado como falta de autogoverno, foi quando ele estava passando pelo bosque e um grupo de garotos, de adolescentes, de jovens, eles gritaram para o profeta: careca, careca! E o profeta se irritou de tal forma que os amaldiçoou. E na mesma hora saíram 2 ursas e mataram aquelas crianças. O animal urso simboliza desejo da carne, vontade da carne. Tudo aquilo que significa uma reação carnal, ela é simbolizada na Bíblia como urso. Então, ali mostra, fica claro para nós, que a aparição daqueles ursos para matar aquelas crianças foi um desejo, foi uma reação de um desejo carnal. Com certeza não foi a vontade do Senhor que aquelas crianças morressem. Ali se evitou que houvessem profetas, pastores, líderes, levitas. Acabou com o futuro de várias crianças, porque não soube ter autogoverno. A sua reação, ela trouxe consequências danosas que não puderam mais ser refeitas. Uma outra situação foi o próprio Israel. Israel, a forma como ele reagia ao controle que Deus queria dar ao seu povo, muitas vezes quando era uma reação indevida,
só vinha trazer realmente consequências, morte para o povo. Quando Jeremias falou para o povo de Israel: olha, não se aliem ao Egito, o Senhor lhe vai dar livramento para nós. O povo não quis ouvir a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Aliou-se com quem não devia ser aliado. E a consequência é que eles foram humilhados, foram aprisionados e passaram por um cativeiro terrível. Mais uma vez, a falta de autogoverno, a falta de não querer ouvir o que Deus tem para a nossa vida, faz com que nós soframos consequências devido à nossa falta de atuação da forma correta como Deus tem para nós. A quebra desse princípio traz prejuízos terríveis. E por fim, Judas, que se ele esperasse 3 dias, ele não teria se matado. Porque a traição que ele fez fazia parte do cenário necessário para a morte de Cristo, para que nós fôssemos alcançados pela redenção do seu sangue. Se ele não tivesse matado, se ele tivesse esperado 3 dias, ele veria que o Senhor Jesus teria sim sido preso, morto, mas ele ressuscitaria. E através da sua ressurreição nós seríamos salvos e possivelmente ele também seria salvo. Ele se precipitou por 3 dias. Ele tomou uma atitude indevida, que se ele esperasse um pouco mais, ele teria alcançado a misericórdia do Senhor. E isso nos mostra que a falta de autogoverno também traz prejuízo para nós. E por fim, o autogoverno também nos ensina a nós respeitarmos as autoridades constituídas. A Bíblia não fala para nós respeitarmos apenas os bons governantes, quer seja políticos, quer seja nossos patrões, quer seja nossos pais. Ele fala: respeitem todas as autoridades constituídas. Isso é princípio de Deus. Nós muitas vezes somos ofendidos, humilhados, ouvimos coisas, temos que obedecer ordens que nós não nos agradamos. Mas se nós não aprendemos a ter autogoverno sobre as nossas emoções, sobre nossas atitudes, nós iremos desrespeitar um princípio do Senhor e iremos trazer consequências danosas à nossa vida. Respeitar as autoridades não é uma opção, é uma ordem do Senhor. Então, meus queridos, minhas queridas, está aqui mais um princípio para nós estudarmos: autogoverno. Aprendamos com o Espírito Santo de Deus a reagir da forma correta como Ele quer para nossas vidas. Que Deus abençoe a você e a sua família hoje e sempre. Amém.